Olá, meu nome é Maria Conceição e eu sou aluna do curso de Filosofia da Universidade São Judas, Unidade Moca, período noturno. Eu estou realizando o estágio obrigatório com a ajuda e a orientação da professora Cíntia Pittini. O tema que eu estou trazendo para essa videoaula é resposta à pergunta: o que é o esclarecimento de Immanuel Kant. Esse tema dessa videoaula foi uma pergunta feita por um jornal alemão e que Kant vai responder somente um ano depois, que foi em 5 de dezembro de 1783, quando ele envia ao jornal um texto com o título Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento. Apesar desse jornal haver recebido muitas respostas, foi esse texto do Kant que causou a maior repercussão. Sobre o Kant, ele nasceu em 22 de abril de 1724, na pequena cidade de Königsberg, na Prússia. Foi um filósofo entre os mais importantes da Idade Média e até hoje. Ele graduou-se em filosofia pela Universidade de Königsberg e também concluiu lá o seu doutorado. Ele realizou outros cursos como matemática e física e foi autor de uma extensa obra, das quais eu destaco aqui três, que são a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica dos juízos. Essa última, alguns traduzem como a crítica da faculdade de julgar. E, de volta ao tema, vamos localizá-lo aqui, esse tema, no contexto histórico, que era o século XVIII, Idade Moderna, quando surgem na Europa movimentos de intelectuais que defendiam o uso da razão contra os antigos regimes. Esses movimentos eles pregavam também liberdade política e econômica. A esse movimento chamou-se Iluminismo. E foi nesse contexto que o jornal alemão publica a pergunta: o que é o esclarecimento? O Kant, na sua resposta, nesse seu texto, logo no primeiro parágrafo, ele já vai definir o que é o esclarecimento. Diz ele: esclarecimento, ou claro, significa a saída do homem da sua minoridade, pela qual ele próprio é o responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir do próprio entendimento sem a tutela do outro. A palavra que ele usa no texto, alguns traduzem como esclarecimento, mas outros como iluminismo. Nesse primeiro trecho, ele vai falar em três conceitos que são menoridade, responsabilidade ou culpa e maioridade. A menoridade, aqui, o Kant não trata como sendo relacionada com a idade do indivíduo, mas ele conceitua essa minoridade como falta de coragem de usar o próprio entendimento e a sua razão, preferindo ficar sob a tutela do outro. E a culpa, diz ele,
que o homem ele não é culpado se por algum motivo ele não pode se esclarecer, mas será culpado sim pela falta de atitude de coragem, preferindo ficar dependente do outro mesmo. E sobre a minoridade, é, esse homem, quando usa do seu entendimento, de sua razão, ele ganha autonomia, e isso é liberdade. O Kant vai usar uma frase curta que tem origem no latim, que é sapere aude, cuja tradução é ouse saber, ouse conhecer. Ele diz a frase: tenha coragem de se servir do seu próprio entendimento, tal é a divisa do esclarecimento. Para Kant, vontade e vocação para pensar por si mesmo é uma natureza do homem que ele considera como sendo a primeira natureza. Com relação aos obstáculos que ele se refere à divisa da menoridade com relação à maioridade, para a menoridade ele aponta três itens, né, três conceitos que são a preguiça, a covardia e a comodidade, que segundo ele, muitos homens não conseguem sair da menoridade por incapacidade de refletir, como já foi dito, e outros por preguiça, covardia, têm medo de reagir, preferindo ficar sob tutela do outro. Há ainda aqueles que usam a comodidade como desculpa. Esses obstáculos todos, eles afetam a vida do homem em sociedade de uma forma geral. No texto, o Kant vai dizer: é tão cômodo ser menor se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decide acerca do meu regime. Não preciso pensar ou me esforçar se posso pagar. Não sou obrigado a refletir. Esse homem que o Kant menciona, ele se habitua à situação do cotidiano, adaptando-se de tal maneira, naturalizando-se nessa situação de comodidade, porque é muito cômodo receber tudo pronto, tudo nas mãos, sem precisar fazer esforço algum para isso. Então, muitos passam por esse processo de menoridade, mas poucos conseguem reagir. A maioria vai permanecer lá por essas razões ou diversas outras que se apresentam. E aos que tentam reagir, vai sempre aparecer um tutor que vai logo apontando as dificuldades, né? Porque passam as pessoas que querem reagir, os perigos de caminhar sozinhos sem a proteção que esses tutores dão a elas. Eles falam das quedas e como é difícil levantar quando se cai. Eles se mostram para essas pessoas como são bons e que assumem as dificuldades apenas com a finalidade de proteger esses seus tutelados.
Mas aqueles que resolvem reagir, com certeza vão ter condições para chegar no objetivo da maioridade, embora encontrando essas dificuldades, porque cair e levantar faz parte da caminhada do homem. Somente dessa maneira, diante das dificuldades, tendo que passar por barreiras das dificuldades, é que se aprende a viver e desenvolve o raciocínio e a reflexão. Com relação à questão da censura, eu trouxe dois trechos aqui do texto do Kant, e quer dizer, referente ao uso público, mas entendo por uso público de nossa razão o que, fazendo enquanto sábios, para o conjunto público que lê. E com relação ao uso privado, ele diz: denomino do uso privado aquele que se é autorizado a fazer de sua razão um certo posto civil, alguma função da que somos encarregados. E o que ele quer dizer com isso, com esses dois tipos de uso público e uso privado? O uso público da razão é um uso livre que não tem compromisso com instituições. A pessoa que faz uso dessa razão, ele não está ligado a nenhum lugar, a nenhum político, a nenhuma empresa. Ele é livre para expor o seu pensamento, mas é preciso que estejam bem argumentados, porque ele vai expor para a maioria das pessoas, que é uma forma de ensinar. No entanto, ao expor esse pensamento, está sujeito às responsabilidades do que foi exposto. Portanto, é uma pequena questão de censura, porque não se pode simplesmente dizer e fazer tudo o que se quer. É preciso ter responsabilidade e principalmente respeito aos limites da liberdade. Em relação ao uso privado da razão, aqui ele refere às pessoas que ocupam algum cargo público ou um trabalho em alguma empresa, como, por exemplo, um político ou um religioso, um soldado ou outra pessoa qualquer em uma empresa, em um trabalho. Esses, eles não podem expor o seu pensamento dentro do local onde eles desenvolvem as suas atividades, porque eles não falam por si, eles representam a instituição na qual eles atuam. E há então aí realmente uma situação de censura. Mas se eles não podem falar dentro dessas atividades, dessas instituições, porque existe uma censura, e a razão dessa censura é justamente porque eles não falam por eles, eles representam essas instituições e eles estão obrigados a seguir
é, as regras desses locais que eles representam. Como, por exemplo, os políticos, né, quando falam, representando a população que postou neles o voto, eles não falam por si, eles falam representando essas pessoas. Então, eles não podem manifestar aquilo que eles pensam, o que eles acham, mas fora dessa atividade política, eles vão poder dizer o que eles pensam de determinada situação, apontando problemas, defeitos e fazendo críticas. Considerando que nesses dois casos, tanto aquele que faz o uso público quanto ao que faz o uso privado da razão, eles atingiram a maioridade e estão na condição de refletir sobre os seus pensamentos, e atuam de forma autônoma. E referente à liberdade, ou seja, sair da minoridade é usar a sua autonomia, que é o direito de pensar e agir por si mesmo, refletindo. Sair dessa minoridade é ir ao encontro da liberdade, usando a autonomia para falar por si mesmo. E concluindo o assunto trazido com esse tema, alguém faz uma pergunta que é: vivemos uma época esclarecida? E o Kant vai responder: não. Nós vivemos em uma época de esclarecimento. Então, eu trouxe essa frase para a gente refletir, porque passados mais de 200 anos, qual seria a nossa resposta para o que vivemos nos nossos dias atuais? Por qual processo estamos passando? Se estamos evoluindo ou em evolução, ou se estamos retrocedendo. Essa é a reflexão. Muito obrigada.